Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para começar agora uma sequência de vídeos sobre esse assunto aqui, sucessão de líderes, né? Assunto de muita importância, né? Inclusive nas casas de oração. É importantíssimo essa temática, temática essa que tem sido negligenciada por muitos anos e que precisa ser conversado, ser tratado, ser falado sobre isso. Sucessão de liderança, é aquela grande hora de passar o bastão. Então, esse vídeo é um vídeo introdutório para que você tenha o conhecimento da importância e da temática que precisa ser tratada devido a tantas situações. Então, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos com essa temática, sucessão de liderança. Então, quero trazer para você alguma coisa aqui, a descrição, né, daquilo que nós vamos tratar nesses vídeos. Esse é um vídeo introdutório. Então, eu tenho visto em diversas casas de oração que elas têm enfrentado problemas em relação à sucessão de líderes, né? Pessoas, líderes que estão, o presbitério que está à frente, muitas das vezes é surpreendido a igreja é surpreendida com a perda, né, por viagem, por problemas de saúde e até mesmo, e o que é mais recorrente, questões de morte, né? E aí não se preparou ninguém, não se conversou com ninguém a respeito de sucessão de liderança e muitas das vezes a igreja não tem ninguém para assumir, preparado para assumir, ninguém a contento no momento, ninguém que foi discipulado para a liderança e a igreja fica muitas das vezes em momento inesperado como esse, é, quer muitas das vezes levantar uma liderança rápida, uma liderança às vezes que sem aquelas preocupações e aqueles critérios bíblicos que precisam ser seguidos para reconhecer, eleger, né, uma liderança e fica imóvel. Só a gente tem igrejas aí, casas de oração há décadas sem liderança, há décadas sem presbitério, porque uma parte da igreja não reconhece alguém e a outra parte concorda, mas a outra discorda, e aí se leva como esse ponto aí de que eu conheço, de casas de oração que até hoje, há mais de 10 anos, não tem uma liderança constituída, não tem um presbitério constituído, por diversas razões e por ter pego de surpresa. Às vezes tem que sair pessoas de uma região para socorrer uma determinada casa de oração porque o presbítero faleceu e não tem ninguém, são poucos membros e não tem ninguém que foi preparado e aí alguém sai da sua casa de oração e vai socorrer devido a não ter sido tratado por isso. Então, tenho visto em diversas casas de oração passando por esse problema de sucessão de líderes. Às vezes não tem alguém e aí não é contento, enfim, uma série de situações. E isso causa problemas terríveis, inclusive. Tem um exemplo bíblico que eu coloquei aí em Neemias capítulo 4, né? E aí a gente vê a questão de Neemias 4 comparada com o final do capítulo de Neemias, que é Neemias capítulo 13, e a Bíblia vai mostrar algo interessante devido a essa questão que a gente vai tratar aqui. Então aí Neemias capítulo 4, versículo do 1 ao 3 diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. E então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó
as pedras que foram queimadas, versículo 3, estava com ele também, com Sambalate, Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. E a gente conhece a história de Neemias, reconstruiu o muro, conseguiu fugir das ciladas de Sambalate e Tobias, e realmente fizeram um trabalho excelente. O livro de Neemias fala de uma liderança tremenda, uma liderança excelente de Neemias. O livro é usado para ser preparado lideranças através desse livro. Mas olha o que acontece no capítulo 13 de Neemias. Olha como é que termina a história do livro de Neemias. Capítulo 13, do versículo 1 ao 11. A gente não vai ler todos os versículos, né? Eu quero fazer um vídeo bem rápido e introdutório, mas a gente percebe que o Tobias, o mesmo Tobias que estava junto com Sambalate para atrapalhar a obra de Neemias, nesse momento agora está morando no templo. Está morando no templo. Né? Os estrangeiros foram separados de Israel, você vai vendo aí, e quando chega no versículo 4 do capítulo 13, diz assim: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. O Tobias que causou várias intenções para não deixar a obra ser feita. E fizeram para para o Tobias, uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, diz o versículo 6, não estive em Jerusalém. Neemias não estava lá, tinha voltado, porque o rei solicitou a volta dele. E aí é restaurada a manutenção dos levitas, que não era feita. O Tobias tinha aparentado com o sacerdote, estava no templo. Restabelecimento da observância do sábado, condenação do casamento misto e as reformas que Neemias teve que fazer, sabe por quê? Não houve sucessão de liderança. Neemias fez um trabalho excelente, é um exemplo de excelência em liderança. O livro é usado para tratar e ensinar muitos líderes, mas o livro também mostra que não houve alguém que ficou no lugar quando ele foi embora. E aí, sabe o que aconteceu? Tudo voltou um desastre. O muro estava reconstruído, mas as coisas todas fora do lugar. Por quê? Porque não tinha liderança. Então, esse é um dos muitos exemplos bíblicos que existem sobre a falta da sucessão de liderança, a falta do tratamento da observância na sucessão de líderes de uma liderança forte. Neemias é um livro exemplar para se estudar sobre. Várias pessoas têm falado sobre liderança em cima do livro de Neemias, mas essa questão da sucessão de liderança foi um momento ali que ficou e passou desapercebido. Isso tem acontecido nas casas de oração. Então, essa é a descrição. O propósito desses vídeos é reduzir essa lacuna nas casas de oração. Essa lacuna existente nas casas de oração quanto ao legado do discipulado de líderes. Se você for perguntar aos líderes, não aos membros da igreja, a gente sabe como é que está essa questão do discipulado. Muitas igrejas não têm feito discipulado, principalmente aquele discipulado que sempre foi feito, Elias com Eliseu, Moisés com Josué e muitos outros. Esse aí nem se fala. Existe até um livro chamado A Arte Perdida do Discipulado. Agora, pergunta para os presbíteros ou pergunta para líderes, não para membros, para líderes, quem você está discipulando? Muitos deles não estão discipulando ninguém. Liderança, o presbitério não tem um discípulo. E a Bíblia diz que nós devemos ir e fazer discípulo. E aí você pergunta a liderança não tem discípulo. E muito menos discipulado de líderes. Discipulado de líderes mesmo, aí é que não tem mesmo. Então é para reduzir essa lacuna existente nas casas de oração quanto ao legado
do discipulado de líderes e reduzir questões quanto aos ditos desvios doutrinários. Se não há um discipulado de liderança, se não há uma preparação de líderes, com certeza vai haver desvios doutrinários. E a gente vai ficar falando, fazendo listas de desvios doutrinários e não vai resolver a questão da sucessão de liderança, que é uma das causas dos desvios doutrinários. Então, os vídeos vão ter essa situação. Pouco se fala ou se faz sobre a hora, muitas das vezes inesperada, como eu falei aqui, de passar o bastão. Então, o que pode ser feito para... Qual é o processo para resolver essas questões? Nós vamos ver em vídeos posteriores. Eu quero dar uma pincelada aqui. Então, passo 1, avaliar a situação. Como está a situação das igrejas? Local. Como está a situação local, da sua igreja local ou dali daquele entorno? Então, vê as oportunidades de líderes periféricos, de líderes que tem numa igreja local ali do lado da sua, como é o caso aí, a gente vê da Baixada Fluminense, né? Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, o irmão Reginaldo que tem tido uma preocupação muito grande com isso. Ali na Baixada as igrejas, as casas de oração da Baixada Fluminense, daquele entorno. Então você tem Nova Iguaçu, você tem Cabo Sul, você tem Austin, aí do Genaí Romão, você tem Parque Aída, você tem Vila Floresta, né? E do nosso irmão Paulo, e várias igrejas ali, lote 15 aí, que tem passado por situações difíceis atualmente, enfim, aquelas igrejas ali da Baixada Fluminense, você precisa ver as oportunidades de uma liderança periférica, de alguém que está ali pertinho, e também avaliar a situação regional. Por exemplo, podemos dizer assim, município do Rio, estado do Rio, avaliar a situação para ver a oportunidade de líderes periféricos e avaliar a situação regional. A liderança pode ser assumida também por transferência, como é o caso da Casa de Oração em Paraty. O seu presbítero faleceu, não tinha ninguém preparado, não tinha membro nenhum em condições, ninguém apto a assumir a liderança, e aí nosso irmão teve que vir de Mambucaba, né? Teve que vir de Mambucaba. As igrejas Casa de Oração do Sul Fluminense se reuniram, né, para enviar o irmão, para atender, para socorrer essa lacuna que ficou por falta de preparo de liderança ali em Paraty. O irmão saiu de Mambucaba para ir lá para Paraty e agora está aí atuando e fazendo um excelente trabalho na casa de oração em Paraty. Então, avaliar a situação do que está acontecendo e do que nós temos de pessoal. Segundo passo que pode ser feito, identificar e selecionar líderes, como foi o caso, teve que reunir as casas de oração do Sul Fluminense e ver aí um irmão apto e que pudesse sair da sua igreja local para estar dando assistência ali em Paraty, e foi o que aconteceu. Então, identificar e selecionar líderes em potencial para o trabalho local, para a igreja local, e também líderes em potencial para socorro ao entorno. Quem pode ser enviado? Quantas igrejas, irmão, no Rio de Janeiro? Eu posso dizer do Rio de Janeiro que onde eu passei a maior parte do meu tempo. Hoje eu estou em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, mas eu passei a maior parte do tempo no Rio de Janeiro. Quantas igrejas? Padre Miguel, Vila Kennedy, o próprio Lote 15, igreja em Duque de Caxias, que tiveram várias igrejas com problema, algumas igrejas da região norte do Rio de Janeiro, precisando de uma liderança. Não tem quem lidere, não tem quem, igrejas fechando por falta de líderes. Então, identificar e selecionar líderes, potenciais líderes para um trabalho local e socorro ao entorno, à região. Um terceiro passo também que poderia ser feito é preparar os vocacionados. Gente que está em potencial, essas pessoas precisam ser preparadas. Jesus já dizia há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, a obra, os campos estão branquinhos, a obra está aí, ó, dando frutos, mas poucos são os obreiros. Mas quem tem que preparar os obreiros somos nós, principalmente a liderança
que existente. A liderança atual é que tem que preparar os obreiros. Então, preparar os vocacionados e catalogar esses vocacionados por área de atuação. De repente, é um líder que trabalha com criança, é um líder que trabalha com jovem, é um líder que trabalha com mulheres, é um líder que trabalha com família, é um líder que trabalha. E as casas de oração que estão passando por dificuldade em determinada área de atuação, nós já temos catalogados e preparados líderes de potencial para dar socorro a essas igrejas que estão fechando, essas igrejas que estão passando por situações por não ter preparado líderes para esses socorros inesperados. Então, catalogar por área de atuação e também por tempo de experiência. Quem tem mais, menos experiência, quem está preparado, quem está sendo preparado, isso é necessário a gente ter. É um processo. E por último, a reavaliação, ou seja, a avaliação. É necessário reavaliar os vocacionados, porque os vocacionados também precisam ser reavaliados, assim como o diaconato, o presbitério, que é avaliado por um tempo para ver se realmente está fazendo aquilo pela qual foi chamado a fazer, foi separado a fazer, foi reconhecido para fazer. A gente precisa reavaliar os vocacionados, porque até chegar o momento onde vai ser enviado, tem que verificar se essa pessoa está alinhada com as metas local, se está alinhado, está em alinhamento, né? Está andando com as mesmas convicções, cultura, com os mesmos princípios da igreja local. Então, alinhamento com a meta local precisa ser reavaliado, do vocacionado constantemente. Se os candidatos estão a ponto de deixar o local por viagem, por troca, por insatisfação, enfim, por diversos motivos, então precisa ser reavaliado essas situações, candidatos que podem querer deixar o local, considerar candidatos internos da própria igreja local, das igrejas locais, considerar candidatos externos, como é o caso aí de Paraty, que foi a ajuda do irmão de Mambucaba, de um presbítero de Mambucaba, enfim, Vila Kennedy, que teve o socorro de Santa Cruz, Papucaia, que deu socorro a igrejas que estavam fechadas ali, é, Padre Miguel, que tem solicitado ajuda aí de outras igrejas, enfim, uma igreja socorrendo a outra, já que essa questão ainda está nascendo, essa questão de sucessão de liderança, que tem sido negligenciada em congressos, em eventos, não se fala sobre isso. Não se fala sobre sucessão de liderança, não se fala sobre preparo de liderança, não se fala sobre essas questões, não se orienta quanto à formação, quando aonde se formar, aonde procurar lugar para se formar. Antigamente tinha muitas escolas bíblicas, as escolas bíblicas estão fechando, tem ainda algumas aí, mas você vê, Rio de Janeiro tinha 3, hoje você não tem nenhuma. Ressurgindo agora com irmãos aí, mas quanto tempo parado. Então, todas essas questões precisam ser consideradas. Então, ver os sucessores que não estão prontos ainda, reavaliar esses sucessores, tratar os assuntos em congresso e evitar iniciar esse processo tarde demais. Então, esse é um vídeo introdutório, usei até bastante tempo, já passamos de 18 minutos, vai dar aí em torno de 19 minutos, mas eu quero fazer vídeos mais curtos e para tratar sobre todos esses assuntos, esse processo, esses passos que a gente falou aqui, enfim, trazer uma luz sobre esse assunto, sucessão de líderes, assunto que tem sido de suma importância para as situações que têm acontecido em casas de oração, no Movimento dos Irmãos Unidos, mas que pouco tem sido falado entre nós. Reduzir essas questões de desvio doutrinário, reduzir essas lacunas de discipulado de liderança. Então, nós vamos estar falando sobre esse assunto, sucessão de líderes, sucessão de liderança, que é um assunto urgentíssimo para as casas de oração. Então, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E, em nome de Jesus, a gente vai conseguir avançar nessa caminhada. Fique com Deus. Deus te abençoe.